Talibã domina a capital do Afeganistão. Depois de dominar diversas cidades do Afeganistão, o Talibã conseguiu ontem invadir e dominar a capital do país, Cabul. A dominação acontece quase 2 décadas depois dos terroristas serem expulsos pelas tropas dos Estados Unidos. A invasão de Cabul coroa um processo que teve início em maio deste ano, quando o presidente norte-americano Joe Biden ordenou a retirada das tropas que ocupavam o país. A tomada de cidades do Afeganistão começou logo que os militares dos Estados Unidos começaram a deixar o país oriental. De forma acelerada, o Talibã realizou seu processo de retomada do poder. Com a fuga do presidente do Afeganistão e a evacuação de cidadãos de outros países, o caos tomou conta de Cabul. Pois é, né, Ítalo? Um dia muito triste na história americana, mas é um retrato do que se tornou a América do Joe Biden. Eu acho que é a consumação do que se tornou a América de Joe Biden. O que a gente está vendo aqui, né? Inflação sem precedentes, Covid explodindo e, ao mesmo tempo, as autoridades de saúde completamente desacreditadas, que é o problema, né? Covid não é culpa do Biden, mas o descrédito das autoridades de saúde é. Você tem aqui uma escassez de produto e a maior crise logística que os Estados Unidos vivem desde a Segunda Guerra Mundial, maior crise migratória da história americana. Na política externa você tem ataque de hacker à infraestrutura sem resposta, você tem crise de Israel que a gente viveu, escalada da crise com o Irã, a gente fala aqui o tempo inteiro do que está acontecendo com a China e a relação da China com os Estados Unidos, e agora no aniversário, nos aproximando do aniversário de 20 anos do 11 de setembro, essas imagens que a gente viu hoje vão ser as imagens que vão ficar para a história americana. Imagens que são bem piores do que a imagem, por exemplo, da saída dos americanos do Vietnã, né? A simbólica evacuação de Saigon. E como é que isso começou? Eu, às vezes, me detenho um pouquinho, mas tem muita gente aqui, a gente está falando de 20 anos, tem muita gente que está nos acompanhando que nem lembra direito do que aconteceu, ou não acompanhava a política americana, ou era muito jovem nos ataques do 11 de setembro. Eu mesmo estava iniciando a minha vida na faculdade, estava começando a faculdade de jornalismo. Depois do ataque, né, da Al-Qaeda no 11 de setembro, no World Trade Center, no Pentágono, enfim, em outras partes dos Estados Unidos, o presidente George W. Bush pediu ao Congresso americano, solicitou formalmente, e o Congresso americano concedeu ao presidente um termo muito interessante. Normalmente o presidente precisa pedir ao Congresso autorização para declaração de guerra formal a um país. Nesse caso, o George W. Bush pediu um negócio diferente. O Congresso autorizou ele usar uma coisa chamada toda força necessária e apropriada contra aqueles que o governo determinasse que planejaram, autorizaram e cometeram ou ajudaram os ataques de 11 de setembro, ou que abrigaram pessoas ou grupos relacionados ao ataque de 11 de setembro. No Senado, só para entender o cenário político, o presidente era o George W. Bush, mas no Senado essa aprovação foi unânime, 98 votos a favor, 2 abstenções e 0 votos contrários. Na casa, né, na Câmara dos Deputados, aqui a gente chama de Casa dos Representantes, foram 420 votos contra e 420 votos favoráveis e 1 voto contra da democrata, que ainda é hoje deputada congressista pela Califórnia, a Bárbara Lee. Fora esse, todos republicanos e democratas unidos para dar esse cheque em branco para os americanos, para o governo do George Bush invadir o Afeganistão. A nação foi atingida, e hoje eu acho que seria impensável, mesmo a nação atingida, esse nível de união, principalmente se fosse um republicano no poder, principalmente como é o republicano hoje em dia, né? Que o Partido Republicano de hoje é bem diferente do Partido Republicano do George Bush. Mas o cheque em branco foi para a invasão do Afeganistão, mas a missão prometida, e nesse ponto foi o único ponto correto do discurso do Joe Biden, a missão era destruir a Al-Qaeda, caçar os responsáveis e desestabilizar as capacidades do governo talibã de abrigar esse tipo de coisa. E isso era essa a temática na aprovação dessa medida.
Depois que os neocons do Bush, né, os neocons, a época dos falcões neocons, que hoje são muito mal vistos dentro do Partido Republicano, isso é muito importante frisar, depois que eles vieram com esse papo de estabilização do país, eles vieram com esse papo de exportar a democracia. Essa é aquela ideia de que se você der estabilidade, vender Coca-Cola, instaurar ali um McDonald's, em alguns anos, os extremistas islâmicos todos vão estar ali de terno e gravata, igual os japoneses depois da Segunda Guerra, vai estar todo mundo capitalista, andando de skate. E aí o inimigo não vai mais te atacar porque vai fazer comércio com você e você pode conversar com qualquer liberal que ele vai dizer isso para você. Não, ninguém ataca com quem faz comércio. O Nassim Taleb tem um termo para esses neocons aí, para essa turma, que não envolve só os neocons, mas dos quais os neocons faziam parte. Ele chama esses caras de intervencionistas. Ele sempre foi muito crítico a esse tipo de coisa, porque são pessoas que elas entram, destroem as estruturas sociais com uma promessa de implementação de alguma coisa melhor, ou seja, um processo meio revolucionário, e no final a ordem que é estabelecida é muito pior do que a ordem anterior. Porque você não muda uma sociedade com comércio, bomba. A religião é a base da cultura. E a religião deles e a cultura deles não consegue ser transformada simplesmente com investimento em infraestrutura, policiamento e investimento americano. Isso é importante frisar. O Obama, que tinha o Joe Biden como vice-presidente, e um dos principais homens responsáveis pela sua política internacional, Obama não mudou uma vírgula nessa política desastrada durante 8 anos de governo. Esse negócio, não, pegamos assim, agora. Não. Você foi presidente e um dos homens fortes da política externa do antecessor do Trump, que passou 8 anos no governo. Pelo contrário, o governo Obama foi mais intervencionista, de novo nas palavras do Taleb, do que o do George W. Bush. Arrumou novos conflitos. Agora veio o Trump, em 2016 veio o Trump, já na primeira campanha, né, a campanha do Trump, 2016, ele prometeu logo no início, dizendo que ia retirar os Estados Unidos do Afeganistão e do Iraque, porque não tinha mais missão clara lá, e realmente não há mais missão para uma ocupação militar. Né? Lembra, olha que coisa sugênere, né? O presidente americano, que toda a mídia dizia que ia causar a Terceira Guerra Mundial, não começou nenhum conflito, se comprometeu a encerrar as guerras sem fim. E a sociedade americana concordava com isso em peso. Uma pesquisa recente, agora do The Hill, agora desse ano, acho que 2 meses atrás, mostrou que coisa de 75% da sociedade americana aprovava a retirada do Afeganistão, sendo que você tinha um descompasso, eram 90% dos democratas e 54% dos republicanos. O ponto em discussão aqui, o ponto da crítica que está sendo feita ao Joe Biden, não é a saída do Afeganistão, mas a forma que a saída foi feita. Por quê? Porque o Trump foi fazendo uma retirada gradual, até que recentemente, e o Joe Biden confirma isso no discurso, só tinham 2.500 militares americanos por lá. Já faz tempo, dentro do governo Trump, que os Estados Unidos já não estavam mais com o papel de que o Biden chama de building the nation, construção da nação. Os americanos já não estavam mais fazendo isso lá. Tem um motivo. Por que a sociedade queria tirar por que os Estados Unidos queriam sair do Afeganistão? Porque o que se conseguiu com essas 2 décadas perdidas? Alguns falam entre 1 e 2 trilhões de dólares, mas os custos compostos até 2050 da dívida que os americanos assumiram, porque boa parte do endividamento americano foi para custear essa guerra sem sentido, custo de 6,5 trilhões de dólares. Repara, o Trump queria 50 bilhões de dólares, 50, falou até em 30, para construir o muro que resolveu o problema da imigração praticamente nos Estados Unidos. Eles gastaram, no longo prazo, 6,5 trilhões de dólares, ou 2 trilhões de dólares agora no curto prazo. Foram 50 a 75 mil civis mortos, 2.500 militares americanos mortos, 1.200 militares de outros países da OTAN, outros milhares de americanos, soldados americanos, que deram de outra forma as suas vidas, ficaram com traumas físicos e mentais irreparáveis. 4.000 prestadores de serviços americanos privados mortos, 66 mil militares e policiais afegãos.
450 trabalhadores humanitários, 72 jornalistas. E, claro, toda a vida humana importa, embora a gente não vá chorar por eles, mas 51 mil talibãs mortos. Tudo isso, todo esse custo para, em uma semana, o Talibã retomar o país inteiro e pegaram os americanos. A maior potência militar do mundo foi pega completamente despreparada. Vocês podem procurar aí na internet, não sei se a gente vai colocar aqui no ar, eu coloquei no meu Twitter até legendado, em uma entrevista no final do mês de julho, o Biden disse que não tinha a menor chance dos talibãs tomarem o poder, que isso era absolutamente, que isso não aconteceria. Já hoje, na declaração que deu, no discurso que fez à nação, depois de estar desaparecido por um dia inteiro enquanto o país falava nisso, o Biden leu errado, desapareceu, aí hoje chegou fazendo um discurso à nação, leu o teleprompter errado, eu contei 5 vezes que ele leu as palavras erradas, não respondeu às perguntas dos repórteres, depois culpou os afegãos, culpou o Talibã, e disse o seguinte, basicamente o que ele falou foi o seguinte, eu herdei um acordo do Trump, um acordo ruim do Trump, eu não tinha alternativa. Trump que negociou um acordo que era para sair em maio, e ele estava de mãos atadas. E aí eu faço algumas perguntas, algumas reflexões. Se o Biden herdou um acordo do Trump ruim, ele é o presidente desde 20 de janeiro. Tem 6 meses, 7 meses. Por que ele não renegociou? O Trump entrou, achou que herdou vários acordos ruins e renegociou. Renegociou o acordo com o Irã, que ele suspendeu imediatamente, o Biden acabou de voltar. O acordo de Paris, o Biden também quis voltar. Renegociou e refez o acordo com o NAFTA, o acordo do Pacífico, todos ele renegociou. Por que o Biden não conseguiu renegociar? Ele não prometeu durante a campanha que ele tinha fórmula para resolver o país? Agora vai jogar na cota da herança maldita? E mais, ele fala assim, o Trump já tinha tirado, só tinha 2.500 tropas que não eram nada lá. Ora, se a presença americana no Afeganistão já era tão pequena no governo Trump, por que os talibãs não fizeram nada enquanto o Trump estava no poder? Estão lá um tempão? Eu tenho um palpite. No mês passado, a vice-presidente Kamala Harris, a gente tem que lembrar, estava tirando onda nos jornais, dizendo que ela era responsável pela saída do Afeganistão. Ela batendo no peito. Eu que sou a VP aqui, eu que mando. Assim, o problema não foi a saída, gente. Foi a forma como a saída foi feita. Primeiro, deixando de mão beijada para o Talibã equipamento de primeira linha. Nas palavras de Joe Biden, um exército tão bom quanto qualquer um dos nossos aliados americanos. O Talibã está melhor equipado que o Brasil. Eles agora têm até força aérea, que não tinham. Agora, graças aos Estados Unidos, o Talibã tem força aérea. Segundo, uma coisa meio óbvia, né? Evacuação dos militares antes de você evacuar os aliados. Quantos cidadãos americanos, olha a vergonha, a maior potência militar do mundo, com presença num país que ocupou durante 20 anos, tem que virar para os seus cidadãos e falar shelter in place, se escondam. Se escondam. Nós não temos condições mais de garantir a sua segurança. Segundo o Biden, os próprios afegãos, eles queriam ter ficado, né? O Biden diz, eles não quiseram sair e tal. A gente não sabe o quanto que isso é verdade, mas... E os americanos? Dever do presidente americano é proteger os seus cidadãos onde quer que eles estejam. A verdade é a que o Biden admitiu. Ele só não explicou a razão. Ele foi pego de surpresa. Eles foram pegos. E agora o meu palpite, por quê? Por que os líderes afegãos fugiram? E por que os talibãs voltaram tão rápido ao poder? Por que os americanos foram surpreendidos? O Biden não soube explicar, mas eu arrisco uma razão. E a razão vem do próprio Donald Rumsfeld, que foi um dos arquitetos, dessa obrada aí. A fraqueza é provocativa. A fraqueza atrai agressividade. O mundo inteiro já percebeu a fraqueza americana. É a maior potência militar do mundo? É a maior potência militar do mundo. Mas está com um líder fraco, senil que não consegue ler um teleprompter, um governo que está mais preocupado em hastear a bandeira LGBT e do Black Lives Matter nas suas embaixadas do que garantir a segurança das embaixadas. E os militares americanos
Hoje estão mais preocupados em fazer desenhozinho, que dizendo que eles são fofinhos, de como a mulher entrou e agora está lutando pela liberdade, antes ela era ativista pelo direito das mulheres, está mais preocupada em garantir dignidade dos trans ao usar banheiro, sei lá qual banheiro que eles querem usar, manterem as suas terapias hormonais pagas pelo contribuinte, mais preocupado com isso do que ser brutal e viril e implacável contra os inimigos, que é o que uma força militar tem que ser. Quando eu lancei o meu curso O Fim da América, e a gente não está com turma aberta, mas sempre quem quiser entrar, entra aí em www.fimdaamerica.com. Teve muito babaquara que disse que você está fazendo fear-mongering, você está sendo profeta do apocalipse, o fim da América, o fim da América. As pessoas não entenderam, mas eu digo o que eu disse logo que eu anunciei o curso. A América ela não vai acabar por causa do Joe Biden. O Joe Biden chegou ao poder com essas propostas, com esse jeito, que a América, do jeito que a gente conhecia, já acabou. Esse cara é o sintoma, ele não é a doença. Tá aí nas imagens que vão entrar para a história. A repercussão aqui nos Estados Unidos é péssima, tá? O país inteiro tá completamente decepcionado com as suas próprias capacidades. Essas imagens, embaixada evacuada, aeroporto ocupado por pessoas desesperadas fugindo, pessoas caindo de aviões, eu queria até que a gente mostrasse mais dessas imagens. Essas imagens consternaram a sociedade e vão custar muito caro para a história americana, para a imagem dos Estados Unidos. A pessoa fala, o Trump afeta a imagem americana porque ele faz tweets feios e aí o Leonardo DiCaprio fica chateado com ele. O que afeta a imagem americana é isso. É isso. E vai ter um custo eleitoral para o Joe Biden, vocês não têm a menor dúvida disso. Ele pode tentar colocar a culpa no Trump, como tentou fazer, a imprensa vai ajudar, mas não vai colar. Ele ainda tentou sinalizar um pouquinho ali de virtude, né? Nenhuma honestidade. O discurso dele foi um horror. Nenhuma honestidade. Não, eu assumo a minha responsabilidade, a minha decisão. Uma puta sinalização de virtude, não assumia nada, não estava assumindo nada. O Trump já foi para o Twitter, pediu a renúncia do Biden. Tomara que o Biden não escute, porque senão a gente vai ter a Kamala Harris no poder e nada está tão ruim que não possa piorar. Eu sei que é o seguinte, gente, para encerrar aqui, que eu já falei demais. Tá dando muita, mas muita saudade do Trump. Eu quero deixar só uma reflexão aqui para vocês. O que será que a imprensa estaria falando se isso tivesse acontecendo no governo Trump? Será que a cobertura era essa que a gente estaria vendo? Passo a bola aí para vocês.